piloto suíço Walter Mittelholzer é o primeiro homem a sobrevoar o Kilimanjaro na África Oriental. Ferreira de Castro publica o romance A Selva. A fome mata 2 milhões de pessoas na China. No dia 30 de janeiro de 1933, o presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, nomeia Adolf Hitler para chanceler do Reich. É o fracasso da República de Weimar. 2 acontecimentos revestiram-se de especial importância: a crise económica mundial e o fim, a 27 de março de 1930, da grande coligação sob Hermann Müller. Começou então a época dos gabinetes presidenciais. Primeiro, sob a direção de Heinrich Brüning, depois de Franz von Papen e, finalmente, de Kurt von Schleicher. Os seus governos não puderam contar com uma maioria parlamentar consistente. Dessa forma, governavam com o apoio do presidente do Reich, que podia promulgar leis sob a forma de decretos-leis de emergência e dissolver em qualquer altura a Assembleia do Reichstag. A crise económica mundial atingira a Alemanha de forma especialmente violenta. O número de desempregados subiu drasticamente e em fevereiro de 1932 atingiu o valor máximo de 6,1 milhões. Muitas pessoas perderam a confiança já reduzida que depositavam na democracia parlamentar. O Partido dos Trabalhadores Nacional-Socialistas Alemães, o NSDAP, aproveitou-se da situação. Nas eleições para o Reichstag de 14 de setembro de 1930, os nacional-socialistas alcançaram, com 18,3% dos votos, a segunda melhor posição. Nas eleições de 31 de julho de 1932, onde alcançaram 37,3% dos votos do eleitorado, tornaram-se o mais poderoso grupo parlamentar. Representantes da velha elite da política e economia começaram então a exigir uma participação dos nacional-socialistas no governo. Em fins de janeiro de 1933, quebraram finalmente a resistência do idoso presidente von Hindenburg à nomeação de Hitler para chanceler. No início, o gabinete de Hitler apresenta apenas 2 representantes nacional-socialistas, o ministro do Interior, Wilhelm Frick, e Hermann Göring, que acumula os cargos de ministro sem pasta e de ministro do Interior da Prússia. Os restantes membros do governo do Reich, pertencentes ao Partido Popular Nacional Alemão, pensam vir a poder domar Hitler, o que constitui uma ilusão de graves consequências. Hitler continua a fortalecer sistematicamente a sua posição através da eliminação dos seus adversários políticos e da uniformização de todas as instituições da política, economia, sociedade e cultura. Quando, na noite de 27 de fevereiro de 1933, o Parlamento se torna pasto das chamas, Hitler acusa os comunistas de terem sido os causadores do incêndio. No dia seguinte, consegue coagir Hindenburg a promulgar o decreto-lei para a proteção do povo e do Estado. A nova lei de emergência elimina os direitos fundamentais. Governos regionais incómodos são depostos. Inúmeros comunistas e outros opositores são arrastados para os novos campos de concentração. O segundo passo decisivo para a tomada do poder consiste na lei para a eliminação das dificuldades do povo e do Estado, a chamada Lei de Plenos Poderes. O Governo pode agora promulgar leis sem a ratificação por parte do Parlamento e do Presidente do Reich, e a separação entre os poderes legislativo e executivo é eliminada. Apenas os social-democratas votaram contra essa lei. O Parlamento acabara de se autodestituir. A uniformização do setor da cultura é iniciada no dia 10 de maio com a queima dos livros. Estudantes nacional-socialistas queimam na praça pública 20.000 obras de escritores judeus, comunistas e críticos do regime. Na ocasião, o principal orador é Joseph Goebbels, ministro do Reich para a Informação Popular e Propaganda. Depois dos comunistas do KPD terem sido silenciados pela proibição, o ministro do Interior do Reich, Wilhelm Frick, torna também ilegal a 22 de junho o SPD. Nas semanas que se seguem, todos os outros partidos políticos acabam por dissolver-se. A lei contra a fundação de partidos políticos, de 14 de julho, acaba por confirmar definitivamente a ditadura unipartidária nacional-socialista. Após a morte do presidente do Reich, von Hindenburg,
Ocorrida a 2 de agosto de 1934, Hitler nomeia-se a si próprio Führer e chanceler do Reich, tornando simultaneamente chefe do governo e chefe do Estado. Desta maneira, passa também a acumular as funções de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. É perante a sua pessoa que os soldados prestam juramento. Só então, e não a 30 de janeiro de 1933, como a propaganda nazi quisera fazer crer, é que a tomada do poder de Hitler foi de facto consumada. É anunciada a criação da União Nacional. Publica-se o Ato Colonial. O PCP inicia a publicação do Jornal Avante. Las Vegas, Nevada, 1931. Milhares de desempregados afluem à cidade no deserto. É aqui, no coração das Badlands, que foi planeado um ambicioso projeto. O dique de Hoover, que irá represar as águas do Rio Colorado, num dos maiores lagos artificiais do mundo. Dentro de poucos anos, a central elétrica planeada para o local irá assegurar o abastecimento de energia elétrica a vastas regiões do sudoeste dos Estados Unidos. Será também ela a fornecer a eletricidade necessária aos inúmeros reclames de neon que acabarão por se tornar os símbolos de Las Vegas, a cidade em crescimento. Las Vegas, uma antiga povoação de Mormons e insignificante posto avançado da civilização a caminho da Califórnia, veio a adquirir pela primeira vez grande importância a quando da construção do Salt Lake Railway. No entanto, só o gigantesco projeto de engenharia de 1931 irá trazer o crescimento e a riqueza àquela região inóspita. E, infelizmente, também o lado obscuro desses mesmos fenómenos, como o jogo, a corrupção e a prostituição. Porém, os pragmáticos legisladores do Nevada decidem-se por uma medida pouco ortodoxa. Em 1931, legalizam o jogo, assentando os fundamentos da posterior fama que a cidade irá gozar. Do dia para a noite, erguem-se casinos e a cidade é inundada por vagas de jogadores. Os melhores cantores, dançarinos e músicos são contratados e Las Vegas torna-se um símbolo do dinheiro e do glamour. O Empire State Building, com os seus 102 andares, o mais alto edifício até à data construído no mundo, é inaugurado em Nova Iorque. É encerrada a sede nacional da maçonaria portuguesa. Al Capone, o cabecilha dos gangsters de Chicago, é condenado a 11 anos de prisão por fraude fiscal. (...) 4 de fevereiro de 1932, início dos terceiros Jogos Olímpicos de Inverno em Lake Placid, no estado de Nova Iorque, com um espetáculo de abertura invernal. Perante as dificuldades impostas pela grave crise económica mundial, só 306 desportistas irão participar nos Jogos, uma vez que muitas federações não dispõem de meios financeiros para custear as viagens para os Estados Unidos. O vencedor das provas de patinagem de velocidade nas distâncias de 5.000 e 10.000 metros é o americano Irving Jaffe. A equipa americana de tobogã de 4, sob o comando do piloto Billy Fisk, consegue ser mais rápida do que os adversários e ganha nova medalha de ouro para o país anfitrião. A preferida do público é, no entanto, a norueguesa Sonja Henie, que domina a seu belo prazer a patinagem artística. (...) 30 de julho de 1932. O vice-presidente americano Charles Curtis inaugura os 10º Jogos Olímpicos de Verão em Los Angeles. 100.000 entusiásticos espectadores
assistem à marcha dos 1.408 atletas de 37 nações. O melhor lançador do disco é o americano John Anderson, com 49,49 metros. Na corrida de fundo dos 10.000 metros, impõe-se o polaco Janusz Kozłowski com um tempo de 30 minutos, 11 segundos e 4 décimos. A prova de salto em comprimento é também dominada pelos americanos. Ed Gordon consegue efetuar um salto de 7,64 metros. Inaugura-se em Lisboa o monumento ao Marquês de Pombal. A paraquedista alemã Lola Schotter estabelece novo recorde mundial com um salto superior a 7.000 metros. O romance utópico de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, é publicado. Washington, 4 de março de 1933. Franklin D. Roosevelt toma posse do cargo de 32º Presidente dos Estados Unidos da América. O lema da sua campanha fora A New Deal for the American People. Um novo programa com reformas estruturais para ajudar a economia americana a sair de uma crise que já dura há anos. Crises bancárias, taxas de produção cada vez mais baixas e um aumento constante do desemprego caracterizavam a época. A isso havia a acrescentar a crise da agricultura, com milhares de fazendeiros a procurarem refúgio nas cidades, onde concorriam com os trabalhadores pelos poucos postos de trabalho livres. O New Deal torna-se o ponto de viragem na política económica americana. Em vez da política do laissez-faire, orientada para o mercado que caracterizara a década de 20, as novas reformas intervêm diretamente no mercado. No centro dos esforços encontra-se o programa de luta contra o desemprego. Através da lei das notas bancárias do Ministro das Finanças, William Houdin, o governo de Roosevelt consegue finalmente regular a moeda e o crédito. A votação da lei, a 9 de março de 1933, dá início aos primeiros 100 dias do New Deal. Por seu lado, a Farm Credit Administration, de Harry Morgenthau, apoia os fazendeiros com um programa de créditos especiais e hipotecas em condições favoráveis. Roosevelt quer tirar os desempregados da rua. Constroem estradas, barragens e reflorestam bosques destruídos. Até 1941, mais de 2 milhões de pessoas encontram uma ocupação. No final dos 100 dias, a 16 de janeiro, é promulgado o National Industrial Recovery Act, que estabelece as bases para o ordenado mínimo, proíbe o trabalho infantil e apoia a constituição de sindicatos poderosos. Eduardo Pacheco inicia o programa de obras públicas. Dom Manuel II é sepultado no Panteão da Casa de Bragança em cerimónia oficial. Primeiros projetos arquitetónicos modernistas em Portugal. O ano de 1931 foi de grande instabilidade para o regime português. Em abril, rebenta uma revolta na Madeira sob comando de militares que aí se encontravam deportados. A insurreição alastraria de seguida para os Açores e Guiné. Na Madeira, os revoltosos resistem contra a ditadura durante quase um mês, reimplantando por instantes a Constituição de 1911. Em maio, são enviadas do continente várias expedições militares que põem fim à revolta. Em 1931, registram-se tentativas de revolta no interior do próprio regime. Em abril, é proclamada a República Espanhola, fortalecendo a oposição portuguesa que parte para a Espanha. Sob a orientação de Jaime Cortesão, Moura Pinto e Jaime de Moraes, conseguem vários apoios no país vizinho contra o regime português. A oposição ao regime vinha de várias facções.
Rolão Preto, dos nacional-sindicalistas de tendências fascistas, opunha-se às propostas de Salazar, considerando-as pouco revolucionárias. Entretanto, o Estado Novo prossegue a sua consolidação com a nova Constituição plebiscitada em abril de 33. Salazar, presidente do Conselho desde 1932, fortalece cada vez mais e sempre com o apoio de Carmona. Em 1936, o eclodir da Guerra Civil Espanhola leva a uma maior fascização do regime português. São criadas a Legião e a Mocidade portuguesas, de inspiração nos modelos de Hitler e Mussolini, e aparece a Saudação Romana. Mas 1936 é também o ano das comemorações do 10º aniversário da Revolução Nacional. Os festejos decorrerão em Braga, cidade onde se iniciou o pronunciamento militar de 28 de maio de 1926. 10 anos passados, Carmona aparece ao lado de Salazar, lembrando a todos o lema: 2 homens, uma só obra. Salazar é agora o homem forte, presidente do Conselho, ministro das Finanças, da Guerra e dos Negócios Estrangeiros. E o negativismo do século. Procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem para nos acompanhar. Estava assim definida a trilogia em que assentaria o regime Deus, Pátria e Família. O Papa Pio XI inaugura o Ano Santo, que comemora o 1090º ano da morte de Jesus Cristo. Entra em vigor a nova Constituição da República Portuguesa. É suspenso o jornal Revolução, órgão do Movimento Nacional Sindicalista. Dia 15 de dezembro de 1939, após precisamente um ano de filmagens, é estreado na cidade de Atlanta um dos mais brilhantes filmes jamais realizados na fábrica dos sonhos de Hollywood. E tudo o vento levou, a emocionante epopeia sobre o amor, o sofrimento e o desespero nos tempos da Guerra Civil Americana, oferece o naipe das mais célebres estrelas da época. Para além de todas essas celebridades, uma jovem e quase desconhecida atriz inglesa desempenha o primeiro papel principal da sua carreira. Vivian Leigh suplanta todas as concorrentes para o papel da obstinada Scarlett O'Hara, colhendo os aplausos incondicionais tanto do público como da crítica. A Severa, realizada em 1931 por Leitão de Barros, é o primeiro filme sonoro português. Com a atriz Dina Teresa no principal papel, a película obteve enorme êxito a quando da sua estreia. A Canção de Lisboa, com Vasco Santana, narra as aventuras de um estudante de medicina em Lisboa e é uma das mais populares comédias portuguesas. Realizado por Cotinelli Telmo, é a primeira produção da Tobis. A Aldeia da Roupa Branca, de Chianca Garcia, tem como protagonista a atriz Beatriz Costa, grande estrela na época. Tal como os anteriores filmes, obteve grande sucesso. Stan e Ollie, os dois abençoados trapalhões, vão parar à legião estrangeira. Todas as pequenas e grandes catástrofes que obrigatoriamente se desenrolam a partir dessa impossível conjugação, entre uma crónica falta de jeito e a rigorosa disciplina militarista, têm um único motivo. Ollie pretende esquecer à viva força o seu grande e impossível amor. O Bucha e o Estica, na Legião Estrangeira. Realizado sob a direção de Edward Sutherland, em 1939, é, sem dúvida, uma das mais alucinantes comédias protagonizadas pelo inseparável duo.
O romance de Heinrich Mann, Professor Unrat, serve de base a um dos mais famosos filmes da história cinematográfica alemã, O Anjo Azul. Marlene Dietrich, uma jovem atriz praticamente desconhecida, torna-se uma estrela mundial do dia para a noite, através do desempenho sensual e lascivo do papel de cabaretista Lola. Contracenando com Dietrich estão Emily Jannings e Hans Albers, que com este filme conseguiria também estabelecer as bases da sua posterior carreira. Na cidade chinesa de Tangkou é assinado um armistício entre o Japão e a China. É criado o Secretariado de Propaganda Nacional sob a direção de António Ferro. O piloto americano Willie Post sobrevoa a Terra numa viagem solitária de 186 horas. – 20 de julho de 1933. Na Chancelaria de Estado do Vaticano, em Roma, o vice-chanceler Franz von Papen e o secretário de Estado cardeal Eugenio Pacelli, o futuro Papa Pio XII, assinam a concordata entre o Reich alemão e a Santa Sé. Principais pontos do acordo. A Alemanha assegura a proteção da Igreja Católica e a liberdade da prática do catolicismo no território do Reich. Em contrapartida, a Santa Sé vela para que os representantes eclesiásticos se abstenham de qualquer atividade política. Isso irá posteriormente permitir aos nacional-socialistas justificar a dissolução dos sindicatos católicos e dos partidos católicos do centro. Para Hitler, a concordata significa um substancial aumento de prestígio. O nacional-socialismo apresenta-se deste modo como cristão e paladino da Igreja. A 26 de janeiro de 1934, Hitler corrobora a sua vontade de pacifismo, através da assinatura de um pacto de não agressão e de entendimento com a Polónia. O seu âmago constitui a regulamentação pacífica das questões litigiosas pendentes. Anteriormente, já a Alemanha tinha abandonado a Conferência de Desarmamento de Genebra, retirando-se também da Sociedade das Nações. Com esses passos, desenha-se uma mudança de estratégia na política externa alemã. Ao contrário dos seus antecessores, Hitler não aposta num sistema global de segurança europeu, mas antes em alianças bilaterais. Uma estratégia de política externa que irá continuar. Em 18 de junho de 1935, Hitler assina com a Grã-Bretanha um acordo sobre as frotas. O acordo transforma-o num parceiro respeitado de negociações, mas serve também para minar a frente de defesa franco-italo-britânica, que fora constituída na cidade italiana de Stresa em abril desse mesmo ano. Até a Alemanha atingir o poder bélico considerado suficiente para desencadear uma guerra, Hitler vai enganando as grandes potências e a população alemã acerca dos seus verdadeiros intentos. É com o mesmo fim que são encenados os Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim. Em breve, porém, o ditador deixará cair a máscara do pacifismo. Parada desportiva no Terreiro do Paço em homenagem a Salazar. Greve geral tenta derrubar o regime de Salazar. O romance de Henry Miller, Trópico de Câncer, provoca um enorme escândalo cultural. Apesar das dificuldades económicas que continuam a fazer-se sentir a nível mundial, a indústria não deixa de desenvolver novos aparelhos domésticos. Máquinas de cortar e ralar, de fazer massa e cortar pão, aspiradores e o sonho de todas as donas de casa, máquinas de lavar roupa e louça elétricas. Refrigeradores e congeladores permitem a divulgação dos alimentos congelados, apresentados pela primeira vez na América em 1930. Mas também o preenchimento do tempo livre passado em casa sofreu alterações.
Cada vez mais, a família reúne-se à volta do aparelho de rádio. Em 1932, iniciam-se as transmissões televisivas. No dia 22 de agosto, a Sociedade da Rádio Britânica, BBC, transmite um programa de cabaré. No mesmo ano, entra em funcionamento nos Estados Unidos a National Broadcasting Company, NBC. Por essa altura, já a concorrência, a Columbia Broadcasting System, CBS, mantém um programa semanal de televisão, o noticiário The Wide World Review. Os filmes musicais transportam os espectadores para o mundo dos sonhos. Com as suas sobrancelhas arrancadas, os lábios brilhantes e escuras sombras a marcarem-lhe as pálpebras, as estrelas femininas determinam um novo ideal de beleza. Os trajes a condizer, principalmente os noturnos, em tecido brilhante, com os ombros livres e um ousado decote a mostrar as costas, caracterizam-se pela sua elegância. Imprescindível para a senhora da alta roda, torna-se o casaco de peles, em inúmeras variantes, muitas vezes com capas a condizer. Muito apreciadas são também exuberantes golas de peles ou enfeites, também de pele, nas malas ou nos virados. É inaugurada, no Porto, a primeira exposição colonial portuguesa. A União Soviética torna-se membro da Sociedade das Nações. 3 alpinistas alemães perdem a vida ao tentar escalar o pico do Nanga Parbat, nos Himalaias. Em meados de outubro de 1934, os comunistas chineses, oriundos da província de Shaanxi, no sudoeste do país, iniciam a longa marcha para evitar o aniquilamento e constituir novas bases no noroeste. Os antecedentes. Em 1925, morrera Sun Yat-sen, o dirigente máximo do Kuomintang. O seu sucessor tornou-se Chiang Kai-shek. Em 1 de julho de 1925, foi instituído em Cantão, sob o seu comando, o Governo Nacional da República da China. Em 1927, Chiang Kai-shek pôs cobro à aliança com o Partido Comunista Chinês, que visara a luta contra os senhores da guerra. Os comunistas foram expulsos do Kuomintang. Milhares foram feitos prisioneiros e muitos deles executados. As atividades dos comunistas chineses concentram-se novamente nas regiões campestres. Em 7 de novembro de 1931, e após terem estabelecido a sua base central em Jiangxi, os resistentes declaram a República Soviética Chinesa. Para Chiang Kai-shek, isso constituiu mais do que uma afronta, uma séria ameaça, tanto mais que os japoneses tinham começado por essa altura a sua expansão na Manchúria. Assim, as tropas do Kuomintang empreenderam várias campanhas de extermínio contra os comunistas. Em meados de outubro de 1934, as tropas de Chiang Kai-shek cercaram finalmente as forças comunistas, as quais, no entanto, acabaram por conseguir escapar da bolsa no último minuto. Ao todo, puseram-se em marcha entre 50 mil a 140 mil resistentes. Partindo de outras bases espalhadas pelo país, avançam ainda outros exércitos comunistas em direção ao noroeste. O chefe militar do primeiro exército da frente é o general Xu Te, o comissário político Xu Enlai. No início, Mao Tse-tung desempenhou um papel secundário. À sua frente encontra-se um trajeto de mais de 12 mil quilómetros. O terreno é em grande parte de difícil acesso. Há cadeias montanhosas, rios e pântanos a atravessar. Simultaneamente, é imperioso suster os ataques das tropas sempre superiores em número do Kuomintang. De início, a rota segue para o ocidente em direção à província de Guizhou. De 6 a 8 de janeiro de 1935, realiza-se aí, em Zuni, uma sessão alargada do Politburo. Mao consegue impor-se aos comunistas chineses regressados da União Soviética, os chamados 28 bolchevistas, tornando-se presidente do Politburo. A marcha continua, primeiro através da província Yunnan, depois para norte até ao noroeste da província Shanxi. Aí, no dia 20 de outubro de 1935, Mao e o seu exército alcançam finalmente a cidade de Yan'an, pondo fim à longa marcha. Só cerca de 7 mil homens do seu exército primitivo conseguem atingir o objetivo. Juntamente com os efetivos dos outros exércitos e os camponeses recrutados durante a marcha, os comunistas prefazem 30 mil combatentes. No entanto, à China comunista deparam-se ainda duros obstáculos pela frente.
As tropas de Mao têm de defender-se primeiro dos ataques dos exércitos do Kuomintang e, posteriormente, enfrentar os invasores japoneses. Por fim, entre 1946 e 1949, irão travar com as tropas do Kuomintang a derradeira luta pelo poder na China. Começa a publicação de O Diabo Afeto aos Meios Oposicionistas. A literatura de cordel conquista as montras dos quiosques. Os romances cor-de-rosa são consumidos com entusiasmo. Primeiras eleições legislativas ao abrigo da Constituição do Estado Novo. No dia 2 de março de 1932, o filho de 20 meses de Charles Lindbergh, o primeiro piloto aviador a atravessar o Atlântico Norte, é raptado na América. Apesar de imediatamente se ter organizado a busca e a entrega de um resgate no valor de $50 mil, o pequeno Charles permanece desaparecido. Decorridos 2 meses, um motorista de caminhões encontra o cadáver da criança numa floresta perto da sua cidade natal. Em setembro de 1934, a polícia prova a culpabilidade do germano-americano Bruno Richard Hauptmann, com a ajuda de notas marcadas provenientes do resgate. Apesar de Hauptmann se afirmar inocente até ao fim, é considerado culpado num processo de indícios e executado em 1936. Viena, 25 de julho de 1934. Um grupo de revoltosos nacional-socialistas invadem a chancelaria e assassinam o chanceler e ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco Engelbert Dollfuss. Na tentativa de impedir novas eleições, Dollfuss governava o país sem parlamento desde 1933. Em 19 de junho do mesmo ano, proibiu o Partido Nacional Socialista. Após ter reprimido uma sublevação socialista em fevereiro de 1934, o chanceler promulgou uma nova Constituição de inspiração fascista que tornava a Áustria num Estado governado autoritariamente. Os direitos democráticos foram abolidos e os partidos políticos proibidos. Dollfuss esperava assim conseguir preservar, através da repressão de toda e qualquer oposição, a independência da Áustria. O piloto de automóveis britânico Malcolm Campbell estabelece 4 novos recordes de velocidade durante uma corrida em Daytona Beach, na Flórida. O geofísico americano Charles Francis Richter desenvolve a escala de Richter para medir a potência dos abalos sísmicos. É criada a Federação Nacional para a Alegria no Trabalho, FNAT. Em 3 de outubro de 1935, tropas italianas invadem o Império Africano da Abissínia. Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália, inicia a campanha imperialista. O seu objetivo? A reconstrução do Império Romano. Em dezembro de 1934, ocorreu uma escaramuça no oásis de Val Val, situado na fronteira entre a Abissínia e a Somália italiana. Ambas as partes reclamavam para si esse território. Em fevereiro de 1935, a Itália deu ordem de embarque para a Somália italiana a 1935 milicianos e soldados do exército regular. A França e a Grã-Bretanha retraíram-se. Ambas as potências queriam conquistar o apoio da Itália contra a Alemanha. 4 dias após o início da ofensiva italiana contra a Abissínia, a Sociedade das Nações condena a Itália como agressor e impõe sanções económicas, as quais, no entanto, serão postas em prática com pouca ou nenhuma convicção. Na montanha de Aradam, os italianos vencem a batalha decisiva e marcham sobre a capital, Addis Abeba. A guerra terminou. No dia 9 de maio de 1936, a Itália anexa a Abissínia. O rei italiano Vítor Emanuel II passa a adotar o título de Imperador da Etiópia.
Durante a Guerra da Abissínia, a Alemanha apoiara a Itália com abastecimentos de matérias-primas. Isso iria contribuir para uma aproximação entre os dois ditadores. Em 25 de outubro de 1936, Mussolini e Hitler criaram o eixo Berlim-Roma. Ao pacto vem juntar-se, em 1937, o Japão. O bloco dos posteriores agressores da Segunda Guerra Mundial encontra-se constituído. No dia 11 de dezembro de 1937, Mussolini anuncia a retirada da Itália da Sociedade das Nações. Ferdinand Porsche apresenta o protótipo do Volkswagen, que irá adquirir fama mundial com a designação de Carocha. De balão até à estratosfera, estabelecido no recorde mundial com uma altitude de 22 km. A revolta dos marinheiros do navio Afonso de Albuquerque é jugulada pelo regime. – 13 de março de 1930. No Observatório Lowell, em Flagstaff, Arizona, o astrónomo Clyde Tombaugh descobre um novo planeta pertencente ao Sistema Solar. Já no início do século, os astrónomos Lowell e Pickering mostravam-se convencidos da existência de um outro planeta para além de Neptuno. Plutão, o nome com que o novo planeta é batizado pelos seus descobridores, encontra-se a 5.900 milhões de quilómetros, cerca de 40 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Do mais longínquo para o mais próximo. Em 1932, a ciência adquire conhecimentos estruturalmente novos sobre a constituição dos átomos. O casal de físicos francês, Frédéric e Irène Joliot-Curie, consegue produzir uma radiação de grande capacidade energética através do bombardeamento do metal leve berílio com partículas alfa. Por sua vez, o físico britânico James Chadwick descobre que o processo tem a ver com os chamados neutrões. A descoberta das novas partículas elementares leva o físico alemão Werner Heisenberg a pôr em causa nesse mesmo ano a teoria sobre a constituição do núcleo atómico. Heisenberg reconhece nos prótons e neutrões os verdadeiros elementos nucleares. Finalmente, em dezembro de 1938, o químico Otto Hahn e o seu assistente, o físico Fritz Strassmann, conseguem desintegrar átomos nucleares de urânio. Estão consolidadas as bases científicas para o posterior aproveitamento da energia nuclear. Com a ajuda de um novo processo de altas temperaturas e a utilização de plastificadores, o químico alemão Georg Wick consegue, em 1935, tornar inquebrável o material sintético polivinil clorido, PVC. Surge assim um material universal propício para a produção em massa. Nesse mesmo ano, o químico americano Wallace Hume Carothers consegue desenvolver no laboratório de investigação do gigante da indústria química, DuPont, uma matéria sintética completamente nova, o nylon. O novo material apresenta características semelhantes às das fibras naturais, mas é consideravelmente mais duradouro, elástico e resistente aos rasgões. Em 1938, a firma DuPont inicia a produção em massa, apresentando em junho de 1939 as primeiras meias de seda em nylon completamente sintético. O rei Jorge V de Inglaterra morre aos 70 anos. Eduardo VIII torna-se o seu sucessor. Um inverno extremamente rigoroso na América do Norte faz gelar as cataratas do Niágara. Salazar é vítima de um atentado falhado. Nous serons un gouvernement de bien public. Paris, 4 de junho de 1936. O primeiro-ministro socialista Léon Blum apresenta o seu gabinete. Um governo da Frente Popular, composto por socialistas e radical-socialistas, apoiados pelos comunistas de acordo com as diretrizes vindas de Moscovo. Nos finais de 1930, a crise económica mundial fez-se também sentir em França.
foi acompanhada por uma crise política, pois os governos em constante mudança mostravam-se incapazes de resolver os problemas económicos da nação. No início dos anos 30, tinham também surgido em França movimentos fascistas, ao mesmo tempo que a esquerda registava um crescimento substancial. Em 27 de julho de 1934, comunistas e socialistas uniram-se num plano de ação comum contra o fascismo. Um ano mais tarde, a coligação foi alargada com a adesão dos radical-socialistas. A publicação a 12 de janeiro de 1936 de um programa eleitoral comum representou a hora de nascimento da Frente Popular. A vitória eleitoral de maio do mesmo ano é seguida por uma onda de greves. 2 milhões de trabalhadores abandonam os seus postos de trabalho e saem à rua para festejar a vitória. Quando Léon Blum assume o cargo, vê-se obrigado a pôr termo às greves, assumindo-se como mediador na madrugada de 8 de junho entre o patronato e os sindicatos. O governo da Frente Popular reduz o tempo de trabalho semanal para 40 horas, assegurando aos trabalhadores 15 dias de férias remuneradas por ano. Porém, começam a abrir-se as primeiras fendas na coligação da Frente Popular. Blum procura servir de medianeiro entre as grandes potências. A assinatura de um acordo vincula-as a uma não intervenção em Espanha. Porém, a Itália e a Alemanha não cumprem o estabelecido. Ao sentir-se desapoiado pelos radical-socialistas, a quando da votação no Senado de medidas para suprimir a crise financeira, Blum demite-se no dia 22 de junho de 1937. Chuvas persistentes provocam cheias e inundações nos principais rios do Midwest americano. Milhares de pessoas ficam desalojadas. A firma Osram GmbH produz os primeiros tubos de gás neon. O primeiro helicóptero, o Focke-Wulf FW-61, passa em Colme os testes de voo. (6 de fevereiro de 1936). Inauguração dos 4º Jogos Olímpicos de Inverno em Garmisch-Partenkirchen. Encontram-se inscritos mais de 100 participantes. Na disciplina do salto especial para homens, o norueguês Birger Ruud impõe-se categoricamente. Na patinagem artística para pares, os alemães Max Ehrbar e Ernst Bayer mostram-se imbatíveis. No slalom masculino, a vitória vai também para um esquiador alemão. Franz Pfneur domina a concorrência. Berlim, 1 de agosto de 1936. Numa cerimónia festiva, o chanceler do Reich, Adolf Hitler, inaugura perante uma multidão de 100 mil espectadores os 11º Jogos Olímpicos de Verão da era moderna. 4.069 atletas, oriundos de 49 países, participam no desfile triunfal dentro do recém-construído Estádio Olímpico. Na tentativa de acalmar os receios do estrangeiro, o governo nacional-socialista aproveita a oportunidade concedida pelo evento para encenar uma incomparável campanha propagandística a favor da nova Alemanha. Gigantescas estruturas desportivas, uma impecável organização dos Jogos e um programa cultural multifacetado dão a ver uma Alemanha forte e simultaneamente aberta ao mundo. Embora o regime nacional-socialista possa festejar no final a superioridade da raça ariana com a vitória coletiva da equipa alemã, o grande triunfador dos Jogos de Berlim é o americano Jesse Owens. O velocista vence 4 medalhas de ouro nas curtas distâncias de 100 e 200 metros, no salto em comprimento e na estafeta de 4 vezes 100 metros, onde estabelece o seu recorde pessoal de 10,3 segundos. Owens é considerado o homem mais rápido do mundo nos 100 metros.
A primeira medalha alemã é conquistada pela lançadora do dardo, Tilly Fleischer, que estabelece um novo recorde mundial com 45,18 metros. O rei das alturas é o americano Earl Meadows. Na prova do salto à vara, ultrapassa a fasquia colocada a 4,35 metros. É inaugurada a Golden Gate Bridge, novo símbolo de São Francisco. A maior aeronave do mundo, a LZ Hindenburg, explode em Lakehurst, nos Estados Unidos, após ter realizado a travessia do Atlântico. A cantata de Karl Orff, Carmina Burana, é estreada em Frankfurt. Um novo estilo impõe-se na construção civil americana. Obedecendo ao imperativo de criar uma arquitetura funcional e eficiente, surgem por todo o lado edifícios em betão, vidro e aço. Arranha-céus como o McGraw Building do arquiteto Raymond Hood, em Nova York, ou o Rockefeller Center, tornam-se representantes típicos do International Style, o qual pretende criar um máximo de superfície lucrativa num espaço limitado. Completamente distinta é a evolução na Alemanha. Os nacionalsocialistas rejeitam a arquitetura moderna, considerando-a degenerada. Assim, a nova arquitetura alemã baseia-se em modelos históricos, adaptando formas neoclassicistas e aumentando-as até atingirem proporções monumentais. Mas também a pintura e a escultura devem manifestar uma monumentalidade própria do Terceiro Reich. Inúmeros artistas modernos são compelidos a abandonar as suas funções docentes, os seus trabalhos são publicamente denegridos. O cúmulo da difamação é atingido em 1937 com a exposição da arte degenerada em Munique. Como exemplos da degeneração são apresentadas obras de Otto Dix, Max Beckmann, Paul Klee, Georges Grosz, Vassily Kandinsky, Oskar Kokoschka e inúmeros outros expoentes da vanguarda artística. Grande parte desses artistas vêem-se obrigados a abandonar a Alemanha. O poder exige uma arte de orientação popular, obras pseudo-realistas que mostrem o homem ariano em toda a sua nobreza e superioridade. Para além das fronteiras da Alemanha, o surrealismo torna-se a corrente artística dominante a partir dos anos 30. Influenciados pela psicologia e psicanálise, pintores, escritores e fotógrafos como Salvador Dalí, Max Ernst, André Breton ou Man Ray tentam dar forma aos impulsos inconscientes e irracionais. O clarinetista Ben Goodman e a sua orquestra são os primeiros músicos de jazz a atuar no Carnegie Hall de Nova York. Os físicos Hans Albrecht Bethe e Carl Friedrich von Weizsäcker descobrem independentemente um do outro o princípio da fusão nuclear. Inaugura-se em Lisboa a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. – 29 de setembro de 1938, Munique. Os chefes de governo da Grã-Bretanha, Itália, França e Alemanha, respectivamente Chamberlain, Mussolini, Daladier e Hitler, assinam o Acordo de Munique. O conteúdo: a anexação dos Sudetas por parte do Reich alemão. A Checoslováquia perde assim quase 29 mil km² do seu território e cerca de 3,7 milhões de habitantes. O governo da Checoslováquia fora excluído da Cimeira de Munique, tendo sido obrigado a acatar as condições impostas pelos acordos. A ocupação do país dos Sudetas inicia-se já no dia 1 de outubro. A anteceder-lhe esteve a ocupação da Renânia, desmilitarizada a 7 de março de 1936. Uma vez que a ocupação não trouxe consigo reações por parte das outras potências, Hitler, em breve, ousou jogar nova cartada. No dia 13 de março de 1938, o Führer integra a Áustria no Reich alemão.
O prestígio do ditador não para de crescer, pois a maioria dos alemães e austríacos apoiam com entusiasmo o lema "Um povo, um Reich, um Führer". O país dos Sudetas pertencia desde 1919 à Checoslováquia, embora fosse maioritariamente habitado por uma população de origem alemã. Após a subida ao poder de Hitler, o extremista Konrad Hinein fundou o Partido da Frente Patriótica dos Sudetas Alemães. As suas reivindicações radicais foram apoiadas por Hitler. Finalmente, o ditador exigiu ao governo de Praga que entregasse o país dos Sudetas à Alemanha. Em 30 de maio de 1938, chegou mesmo a ameaçar a Checoslováquia com a guerra. Chamberlain aconselhou o governo de Praga a ir ao encontro das pretensões de Hitler a fim de manter a paz. Em setembro, Chamberlain encetou negociações com Hitler em Berchtesgaden e Bad Godesberg. Apesar de Praga se mostrar disposta a ceder os territórios dos Sudetas, Hitler insiste na invasão militar. Com o Acordo de Munique, a guerra é evitada no último minuto. As grandes potências entregaram os territórios dos Sudetas a Hitler. Este assegura que a integração dos Sudetas constituía a sua última exigência territorial, mas em breve ocupa o resto da Checoslováquia, a 15 de março de 1939. O maior navio de passageiros do mundo, o Queen Elizabeth, é lançado à água em Liverpool. A Assembleia Nacional atribui a Salazar o título de Benemérito da Pátria. Em França, é publicado o romance A Náusea de Jean-Paul Sartre. O assassinato do secretário de legação alemão Ernst von Hatt pelo jovem judeu de 17 anos Herschel Greenspan serve de pretexto aos nacional-socialistas para organizar um pogrom contra os judeus na noite de 9 para 10 de novembro de 1938. 92 judeus são assassinados. Milhares vão parar aos campos de concentração. As suas casas e lojas são saqueadas. As suas associações e cemitérios destruídos. As sinagogas incendiadas. A polícia tem ordens para não intervir. A maioria da população assiste indiferente aos acontecimentos. A propaganda nacional-socialista apresenta a Noite de Cristal como uma manifestação espontânea, uma explosão da ira popular contra os judeus. O antissemitismo exacerbado fez desde o início parte integrante da ideologia nacional-socialista. Já no programa do NSDAP, em 1920, pode ler-se: cidadão só pode ser quem é simultaneamente companheiro do povo. Companheiro do povo só pode ser quem tiver sangue alemão, seja qual for a religião. Por isso, nenhum judeu pode ser companheiro do povo. Mas também no seu livro Mein Kampf, Hitler expõe as suas ideias antissemitas. Poucas semanas após a tomada do poder dos nacional-socialistas, no dia 1 de abril de 1933, Joseph Goebbels, o ministro do Reich para a Informação Popular e Propaganda, incita a população a boicotar os estabelecimentos judeus. Alguns dias mais tarde é decidido por decreto o despedimento dos funcionários públicos judeus. A 15 de setembro de 1935, Hitler cria no Congresso do NSDAP, com as leis de Nuremberg, um pseudo-fundamento jurídico para a continuação da sua estratégia de privação de direitos e exclusão dos judeus. A Lei para a Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã proíbe, entre outras coisas, o casamento entre judeus e não-judeus. A Lei de Cidadania do Reich priva os judeus da nacionalidade alemã e, consequentemente, dos seus direitos de cidadãos. Médicos, advogados e comerciantes são proibidos de exercerem as suas profissões. Os únicos momentos de tréguas foram-lhes concedidos durante os Jogos Olímpicos de 1936. O pogrom de novembro anuncia uma nova fase da perseguição dos judeus, a qual deveria terminar com o extermínio sistemático do povo hebraico. O presidente do Estado turco, Mustafa Kemal Pasha, denominado Atatürk, morre em consequência de uma gripe. Dirigentes da juventude hitleriana visitam a mocidade portuguesa. Os Estados Unidos entusiasmam-se com os puzzle. O jogo de paciência torna-se o grande sucesso de vendas no período natalício.
Barcelona, 26 de janeiro de 1939. Tropas da direita espanhola, sob o comando do general Francisco Franco Bahamonde, tomam a cidade sem depararem com a oposição. A tomada de Barcelona representa a vitória final dos nacionalistas após uma guerra civil com quase 3 anos de duração. Em Espanha, os problemas económicos e sociais tinham já conduzido desde o início do século a violentas confrontações entre os representantes políticos da direita e da esquerda. Quando uma frente popular composta pelos partidos de esquerda venceu as eleições parlamentares em fevereiro de 1936, as elites militares da direita decidiram intervir. Um golpe de Estado, há muito planeado contra o governo, começou com a mutinação da guarnição de Melilla, na parte espanhola de Marrocos, em 17 de julho de 1936. Comandada pelo general Franco, a revolta alastrou rapidamente a todo o exército espanhol, que logo ganhou o controlo da parte ocidental do país. Reunidos sob o lema Arriba a Espanha, os amotinados marcharam então em direção a Madrid. Porém, o grito de guerra dos republicanos, não passarán, cumpriu o prometido. As milícias republicanas, formadas à pressa, conseguiram suster a ofensiva a norte da capital. A revolta da direita ameaçava abortar. Foi então que os regimes fascistas da Alemanha e da Itália intervieram no conflito. Camuflados sob a forma de brigadas de voluntários, enviaram tropas e armas aos nacionalistas. Hitler e Mussolini encararam a Espanha como um bem-vindo campo de batalha, onde podiam testar novas armas e táticas militares para futuras guerras. Em 9 de setembro de 1936, reuniu-se pela primeira vez em Londres a Conferência de Não Intromissão. 27 Estados responsabilizaram-se por não enviar para a Espanha qualquer tipo de material bélico. Entre os assinantes encontravam-se a Alemanha, a Itália e a União Soviética. Porém, tanto Hitler como Mussolini mantiveram o seu apoio a Franco. Para Stalin, isso constituiu um sinal que o levou a tomar abertamente partido pelos apoiantes da República e enviar também ele armas e conselheiros militares para a Espanha. Um apoio suplementar encontraram os republicanos nas brigadas internacionais, grupos de combatentes voluntários oriundos, na sua maioria, dos países ocidentais. Milhares desses voluntários, entre os quais os escritores Hemingway e Orwell, partiram para a Espanha a fim de defender a democracia. Em Portugal, a Guerra Civil Espanhola arrasta apoios às fações em conflito. O regime estará ao lado de Franco desde o início. Em março de 1939, quase no final da Guerra Civil, Portugal e a Espanha assinam um tratado de amizade e não agressão, conhecido como Pacto Ibérico. Salazar prestou a Franco, desde o início, um precioso apoio logístico, informativo, diplomático, político e material, sem a qual a vitória dos chamados nacionalistas espanhóis teria sido, de certo, muito mais difícil. Era a sobrevivência do seu próprio regime que também estava em jogo. Apesar da violência dos combates e de uma manifesta superioridade militar, as tropas de Franco não conseguiram no início conquistar Madrid. Mudando de estratégia, o caudilho concentrou o seu poder de ataque na costa do norte, de grande importância económica. Quando a aviação espanhola recusou os seus serviços ao general Franco, os bombardeiros alemães da Legião Condor destruíram a pequena cidade basca de Guernica a 26 de abril de 1937. Várias centenas de pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, perderam então a vida. Com o decorrer da guerra, os franquistas foram ganhando cada vez mais terreno. Na primavera de 1938, conseguiram abrir uma passagem para o Mediterrâneo, na região de Vinaròs. A Catalunha passou a ficar cortada do resto do território republicano. No outono, os nacionalistas venceram a Batalha do Ebro. O caminho para Barcelona estava finalmente livre, a Guerra Civil Espanhola decidida. Salazar e Franco celebram o Pacto Ibérico. Bodas de sonho à americana. O beijo nupcial na montanha russa só existe no país das ilimitadas potencialidades. Wernher von Braun e Ernst Heinkel apresentam o primeiro avião a jato. De madrugada, o navio-escola Schleswig-Holstein abriu fogo sobre a Westerplatte, em frente a Gdansk. Começa então o ataque alemão à Polónia, que dará início à Segunda Guerra Mundial.
Em 7 de setembro, a Polónia capitula após violentos combates. Está consumada a primeira ação militar de Hitler, na tentativa de ganhar o espaço vital a leste, tão necessário ao seu povo de senhores. Durante vários anos, tentara aliar-se à Polónia contra a União Soviética. A Polónia deveria aliar-se à Alemanha e aceitar a restituição de Gdansk. Em contrapartida, Hitler oferecia à Polónia um alargamento do seu território na Ucrânia. Em março de 1939, o governo polaco recusou a proposta e a França e a Grã-Bretanha colocaram-se ao seu lado. Em 28 de abril, Hitler denunciou o Convênio Naval Germano-Britânico, bem como o Pacto de Não Agressão Germano-Polaco. Em 11 de agosto, o Führer expõe as suas futuras intenções a Karl Burkhardt, o comissário da Sociedade das Nações em Gdansk. Tudo aquilo que eu faço é dirigido contra a Rússia. Se o Ocidente está tão cego que não consegue ver isso, então vou ver-me obrigada a aliar-me primeiro aos russos a fim de vencer o Ocidente, antes de poder finalmente atacar a União Soviética com a minha máxima força. A aliança com a União Soviética surge com o chamado Pacto entre Hitler e Stalin. Em 23 de agosto, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Joachim von Ribbentrop, assina no Kremlin com o seu colega soviético, Vyacheslav Molotov, um pacto de não agressão. O documento contém um acordo suplementar secreto que estabelece e delimita as esferas de interesses dos dois países na Europa Central e do Leste, bem como a divisão do território polaco entre ambos os Estados. A propaganda nacional-socialista justifica o início das hostilidades com as necessárias medidas de defesa contra a agressão política polaca. Na verdade, tinham sido tropas de intervenção alemãs com uniformes do exército polaco que na noite de 1 de setembro tinham assaltado a estação de rádio Gleiwitz. 2 dias mais tarde, a França e a Grã-Bretanha declaravam guerra à Alemanha. Hitler acabara de desencadear um conflito que abrangia toda a Europa. Mário Eloy pinta autorretrato com cachimbo. Uma companhia aérea americana apresenta a primeira passagem de modelos a bordo de um avião de passageiros. Na Anatólia, um terremoto provoca mais de 20 mil vítimas mortais. O rei Eduardo VIII abdica do trono. No dia 10 de dezembro de 1936, o primeiro-ministro Stanley Baldwin comunica à Câmara dos Comuns, em Londres, a decisão do monarca. Eduardo reage com a abdicação ao escândalo provocado pela sua ligação com a cidadã americana Wallis Simpson, já 2 vezes divorciada. O Parlamento britânico reprovara o casamento. A abdicação de Eduardo vem resolver um outro problema latente. O monarca, que governava há poucos meses, adoptara uma atitude de simpatia em relação à Alemanha e à Itália. Papa Pio XII, 2 de março de 1939, Roma. Fumo branco eleva-se da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, anunciando ao mundo: Habeamus Papam. Temos um Papa. O terceiro escrutínio bastou para os 62 cardeais do conclave decidirem. O sucessor do defunto Papa Pio XI será o cardeal secretário de Estado, Eugenio Pacelli, um estadista eclesiástico e experiente diplomata. Tarde de 30 de outubro de 1938. No leste dos Estados Unidos, milhares de americanos abandonam em fuga as suas habitações. A causa do pânico coletivo é a peça de teatro radiofónico Guerra dos Mundos, escrita e interpretada pelo jovem ator Orson Welles. No intuito de aumentar o impacto da representação, Welles combinara com os responsáveis da Columbia Broadcasting um enquadramento extremamente realista para a sua emissão. Logo a seguir ao noticiário das 20 horas, foi emitida, como de costume, música de dança. Welles interrompeu então o interregno musical, anunciando num estilo de reportagem que uma nave espacial descera sobre Nova Jersey, sabendo-se que a tripulação planeava a destruição dos Estados Unidos. Apesar do pânico generalizado e da entrada da polícia no estúdio, Orson Welles conseguiu concluir a leitura da peça.
tornando-se famoso de um momento para o outro. had such an immediate and profound effect upon radio listeners.